Boa noite, bem-vindos a mais uma Pitada de Sal. Esta noite com o Bruno Costa, que vem aqui na qualidade de vereador e recandidato à Câmara Municipal de São Brás. Boa noite, Bruno, como estás? Olá, boa noite a todos e obrigado, Luís, pelo convite. Cá estamos. Falta aqui para acompanhar a pitada de sal, aqui algo a acompanhar, uma chouricinha da nossa serra, um queijinho, algum copinho de vinho, mas pronto, está tudo bem. Estamos cá. A companhia é mais importante ainda do que isso. Na próxima oportunidade, está em cima da mesa, é uma promessa minha, que eu também tenho direito a fazer promessas. Como é ser recandidato à Câmara Municipal de São Brás? É uma vontade, é uma vocação, é um gosto? Achas mesmo que podes fazer diferente? É assim, pois, eu tenho feito um percurso ao longo da minha vida, desde a minha atividade profissional, em que, numa determinada altura da minha vida, achei por bem entrar na política e dar o meu contributo, derivado a vicissitudes da vida, a situações familiares que me aconteceram, e achei que, através da política, a gente pode verdadeiramente dar o nosso contributo para a nossa terra. E em termos sociais, em termos de educação, em termos económicos, em termos desportivos, conseguimos dar um verdadeiro contributo. E pronto, e entrei na política, neste caso estamos a falar em 2012, 2013, a convite na altura do candidato Rui Eusébio, e pronto, e a partir daí, como tudo o que eu meto e tudo o que eu me envolvo, dedico-me com grande espírito de responsabilidade e de compromisso. Automaticamente, em 2015, depois assumi também as funções como presidente do PSD. Isto só para responder à tua pergunta. Não vou fugir à tua pergunta. É só para fazer aqui uma continuidade de como é que cheguei a ser candidato. E pronto, e em 2017, como tu sabes, fui candidato. E como muitos dos ouvintes sabem, pronto, precisamente com o objetivo de dar esse contributo. Sabia que naquela altura era uma altura muito complicada para poder efetivamente ganhar as eleições, mas pronto, continuei com esta resiliência que também é característica minha, e mesmo a nível do meu contributo como vereador da oposição, tenho conseguido também fazer muito por São Brás, nomeadamente a nível da substituição das telhas de amianto, fibrocimento nas escolas. Foi uma batalha que nós tivemos e conseguimos que a Câmara Municipal conseguisse fazer essa mudança. E pronto, 2021 fui novamente candidato, e agora, depois deste percurso todo, depois deste trabalho todo, novamente acharam que eu poderia continuar a ter, e pronto, e esta derradeira oportunidade, que agora é um final de ciclo, em que o atual Presidente de Câmara, Vítor Guerreiros, já não se pode recandidatar. E pronto, e agora seria, a gente sabe perfeitamente que os fins de ciclo, normalmente em eleições, é sempre muito mais... Traduz-se numa oportunidade. É muito mais fácil que essa oportunidade aconteça, e acharam que eu seria o candidato adequado, tendo em conta também todo esse trabalho, porque ao fim e ao cabo estive sempre presente, desde o momento em que eu me envolvi ativamente neste desafio, junto às associações, em todos os eventos, em todas as festas, presente junto das pessoas. A mim não pode apontar aquela frase, dizer que só agora que aparece os últimos 6 meses das eleições. Eu tenho estado sempre, últimos 10 anos, praticamente, diariamente, junto das pessoas. Essa presença é importante. Essa presença é importante e é determinante para que uma pessoa que enfrente este desafio de ser candidato a uma Câmara Municipal, à presidência de uma Câmara Municipal, é fundamental, porque tem de se conhecer a realidade dos sítios, a realidade dos problemas das pessoas, e é por isso que eu também estou nisto, porque quero verdadeiramente dar o meu contributo e ajudar as pessoas. Eu costumo dizer que é um defeito que eu tenho, que é um sentido de responsabilidade às vezes excessivo, em que eu, se me comprometo com algo, eu tenho de levar isso até ao fim, obrigatoriamente, e o que eu sinto é que sinto o dever de responsabilidade de ajudar o meu concelho, de ajudar as pessoas do meu concelho, porque eu vejo que em termos de oportunidades para as famílias, para os jovens, não encontram atualmente essas oportunidades em São Brás de Alportel, são obrigados a sair de São Brás de Alportel à procura dessas oportunidades.
E acredito que eu e a minha equipa poderemos dar esse conjunto de oportunidades que o Conselho precisa. Essa persistência, estás a devolver à comunidade um pouco da sorte que tens, não é? É sem dúvida, porque ao fim e ao cabo, todo o meu percurso profissional eu tenho desempenhado em São Brás de Alportel. A minha atividade, eu criei a minha empresa em 2002. Tenho na atividade da construção, minha formação é engenharia civil e pronto, e tenho sido feliz, muito feliz no meu concelho. Foi onde eu nasci, foi onde eu cresci, foi onde eu constituí a minha família. A minha esposa também é são-brasense, meus sogros são são-brasenses. E pronto, e a minha família sou muito feliz e gosto muito da minha comunidade, gosto muito das pessoas, gosto muito de estar com as pessoas. E pronto, e acho que é um dever de reciprocidade, de retribuição que nós temos também de dar à nossa comunidade. E como eu disse, a política, apesar de muitas vezes estar mal vista, se a política for utilizada com os princípios certos, da forma correta, é a forma mais bonita que nós podemos ter para ajudar a nossa população. E daí eu ter-me envolvido desta maneira e pronto, e se acharem por bem que não seja essa a vontade de eu assumir estas funções, também respeitarei, porque sou um democrata e respeito muito a liberdade e a vontade das pessoas. No último programa tivemos cá o Ricardo Calém e falávamos sobre a Ria Formosa e sobre não poder pedir a alguém da Ria Formosa que vá defender a floresta de Monchique ou que vá arranjar soluções para a floresta de Monchique. E a mesma coisa se aplica ao contrário. É difícil a alguém de Monchique, da Serra, entender a dinâmica da Ria Formosa. É importante alguém de São Brás conhecer São Brás, identificar os problemas de São Brás e arranjar soluções à medida de São Brás. É isso que tu defendes, alguém que esteja perto. Pronto, é claro que é muito mais fácil para alguém que vive, trabalha e convive diariamente em São Brás perceber os verdadeiros problemas de São Brás. Apesar que São Brás de Alportel não é só daqueles que ali nasceram, é de todos os que foram para ali morar. São Brás de Alportel foi muito procurado ao longo dos anos, precisamente por as pessoas também fora de São Brás, que trabalham fora de São Brás, em Faro, em Olhão, em Lolé, porque é um dos grandes problemas que São Brás acaba por enfrentar é a questão do emprego, a falta de emprego qualificado, porque não existe, ao longo destes anos, captação efetiva de empresas para o concelho. E pronto, e ao fim e ao cabo, uma pessoa que ali viva e que conheça estas necessidades acaba por perceber qual é a direção que o concelho tem de levar. E a direção que tem de levar, efetivamente, tem de ser através do planeamento, do pensamento, da visão de futuro, da estratégia. E pronto, e é algo que eu não tenho sentido e também é um dos grandes motivos, porque eu até digo, como eu disse, eu sou um democrata. Se eu visse que o meu concelho estivesse a ser verdadeiramente bem dirigido e tivesse um rumo, eu se calhar não estaria tão aficadamente envolvido como estou. E eu acho que consigo efetivamente dar esse contributo de progresso, de captação de empresas, e agora estamos atualmente numa fase muito importante para São Brás de Alportel, porque é assim, estamos na fase da revisão do Plano Diretor Municipal. São Brás de Alportel é um dos concelhos, houve alguns que não conseguiu efetivamente fazer a revisão até 2024, como estava previsto por lei, em que tinha de ter entregue um conjunto de pareceres e tinha de ter iniciado a estratégia do Plano Diretor Municipal que define a estratégia territorial, e tu conheces melhor do que eu ainda isto que eu estou a dizer, ou conheces tão bem como eu, a importância que isto tem para os concelhos, e este facto faz com que quem ganhar as próximas eleições tenha na mão a definição do futuro do concelho para os próximos 20, 30 anos. Já não é só a estratégia local de habitação, já não é só cartas sociais, cartas educativas. O somatório disso tudo vai ficar concentrado num único documento. É o Plano Diretor Municipal. E é aí
É aí que tem que haver uma verdadeira estratégia de desenvolvimento do Conselho. E essa estratégia passa pela captação de investimento, pela criação de emprego, mas passa por um conjunto de outras coisas que preocupam a população. Habitação, infraestruturas desportivas, jardinamento, redes viárias, tudo isso. Tu tens essa consciência do trabalho que vais meter? Eu tenho essa consciência e até fui apelidado de megalómano, curiosamente, em 2017. Isto aqui, em 2017 apresentei um conjunto de projetos, precisamente no sentido de traçar o rumo que São Brás de Alportela deveria ter, um dos quais foi um centro de estágio desportivo, em que incluía um conjunto de campos de futebol, estádio e tudo mais. É claro que uma estratégia destas, um plano deste, não se faz de um dia para o outro. Muitas destas não são feitas num mandato e daí quem vai para uma Câmara Municipal tem de pensar não só a 4 anos, tem de pensar a 10, a 20, a 30 anos. Qual é o rumo e qual é o trajeto que tem de fazer para atingir os objetivos. E pronto, esse projeto foi um dos projetos que eu, na altura, tinha um conjunto de investidores que olharam para São Brás de Alportela com grande potencialidade, pela centralidade que São Brás tem, pela qualidade do ar, pela tranquilidade, pela calma. E isto seria algo que não iria desvirtuar esta realidade toda que São Brás de Alportela tem. E, curiosamente, não se concretizou com estes investidores e comigo, mas curiosamente houve outro investidor que atualmente está a dar os passos para efetivamente concretizar aquele projeto megalómano que eu tinha. Isto é algo muito curioso. O João Rodrigues. O João Rodrigues já fez 4 campos de relevados, tem agora em curso a parte do edifício de apoio. É um projeto muito bem sustentado, muito interessante, ainda superior àquele projeto megalómano que eu tinha. Estamos a falar na ordem do investimento na ordem de 12, 13 milhões de euros, que caminhará até por uma estrutura hoteleira. É algo extraordinário que irá colocar São Brás de Alportela no mapa. Mas, como eu digo, não são coisas que se fazem de um dia para o outro. Há algumas semanas, em conversa com o Paulo Santos, o vereador da Câmara de Faro, ele explicava-me que o Estádio Algarve está neste momento já numa fase de maturidade que já se torna sustentável, já existem várias equipas que vêm estagiar, já agora com estes novos campos de treino também permite mais a recepção de mais equipas. O Schwartz, o ex-jogador do Benfica, também foi fazer um torneio que paga cerca de quase 180 mil euros por umas semanas aqui no Estádio Algarve. E esse centro de estágio que tu propões, 187 mil euros, talvez, por umas semanas de estágio aqui no Algarve. Mas há várias equipas que vêm estagiar para cá, e para estágios de pré-época e estágios de meia estação, porque os campeonatos lá no norte da Europa alguns param, e ano passado, por altura do verão e até de janeiro, tivemos aqui equipas holandesas, futebol feminino e por aí fora. Portanto, o Algarve tem essa capacidade de receber e de atrair eventos esportivos. O Vila Real Santo António tem uma infraestrutura extraordinária também. Efetivamente, esses projetos fazem falta e é importante que se realizem de forma não só a esbater a sazonalidade, que vai-se esbatendo a certa medida com este tipo de eventos, mas também que crie riqueza para a população, crie emprego, que gere emprego. Não é? Isso é importante e tu estás focado nisso. E pegando no que disseste, pronto, é assim, tu descobriste qual é o investidor que está lá, não é? E também agora mencionaste qual era o investidor que estava por trás do projeto dito megalómano, era o Stefan Schwarz. Exatamente. Que na altura veio a São Brás, ele olhou, nunca tinha ido a São Brás, eu apresentei-lhe aquele projeto e ele viu o grande potencial que São Brás de Alportela tinha, precisamente nesta área. E é assim, o turismo desportivo tem um potencial extraordinário. A maior parte das equipas nórdicas de Inglaterra acabam-se por dirigir para a Turquia porque não encontram estas oportunidades
estas infraestruturas cá na Europa e olham para o Algarve como um sítio de excelência em termos da gastronomia, em termos de tudo. Agora, o que é que falta? Falta estas infraestruturas para trazer estas equipas, que estas equipas acabam por trazer não só os jogadores, mas também os adeptos que acabam por vir. Os sítios que irão ocupar estes estágios acabam por abranger, os restaurantes trabalham, toda a economia acaba por se desenvolver tudo em volta disto e criar pós-trabalho, criar emprego. E então, na altura, o Stefan Schwarz queria trazer escolinhas do Schwarz para São Brás, queria trazer essas equipas nórdicas, queria trazer equipas da Suécia, que ele também está muito ligado também à modalidade olímpica. E pronto, felizmente ele encontrou outra solução no Estádio Algarve e espero que também um dia mais tarde ele consiga também fazer o mesmo em São Brás de Alportel. O Marco Polomo tem uma empresa que é a Training Camp. E a Training Camp, no mês de janeiro, coloca no Algarve 2.000 atletas de futebol feminino. Este ano ficaram na zona de Portimão, utilizaram ali as instalações do campo Major David Neto, e deslocaram-se. E tem uma comitiva com muita gente. E a Associação de Basquetebol do Algarve organiza uma coisa que é as festas do basquetebol. E as festas do basquetebol são cerca de 1.500 atletas, de sub-14 e sub-16 masculinos e femininos, de todas as seleções do Algarve. Só conseguem ficar em 2 concelhos. Albufeira e Portimão. Porque são os únicos infraestruturas hoteleiras. Onde os miúdos podem ficar, os miúdos e os pais, alojar 1.500 atletas, mais os pais, na Páscoa. Dava a conversa com o Hélder Martins sobre isso. Não vamos alojar os miúdos na Quinta do Lago. Pois, claro. Não é? Tem que ficar em instalações em Portimão e Albufeira. Este tipo de atividade, este tipo de negócio, é um negócio que se pode implantar em qualquer sítio, desde que haja... Tem-se criar as infraestruturas. Havendo infraestruturas, o resto vem atrás. Não é? Eu queria dizer, o Algarve é o sítio da Europa com o maior número de horas de sol. E o que é que essas equipas procuram? É isso, é o sol, é a tranquilidade, é a qualidade, é o ar puro. E depois é tudo o que o Algarve tem. É a praia, é a restauração. E isso, seja em qualquer ponto, mas é assim, São Brás, isto aqui puxando a brasa à minha sardinha. E é por isso que estás cá. É por isso que estou aqui, não é? E podia também ser, puxar, em vez da pitada de sal, também era um bom slogan, puxar a brasa à sardinha. Que é assim, é a proximidade também ao aeroporto. Certo. Nós estamos a 20 minutos do aeroporto. Ou seja, facilmente uma equipa pode vir estagiar no fim de semana, chega numa sexta-feira, regressa no domingo e consegue vir aqui ter o estágio em São Brás. O feedback que eu tinha na altura, quando nós fizemos o estudo do centro de estágio, vimos que havia, por exemplo, Lagos e Vila Real de Santo acabavam-se por tornar muitas vezes distante. Eles queriam mesmo algo mais central. E outra algo que eles também procuram é a questão do golfe, terem desportos transversais. Ter outro tipo de desporto, não seja só vem cá estagiar, mas também tem outras modalidades que possam praticar. São Brás também tem isso de bom. Acaba por temos ali um bom centro de ténis, de pádel, também temos ali uma associação que para mim é uma grande referência. Temos uma associação que eles estão a desenvolver um conjunto de campos que já é uma referência, quiçá a nível nacional, pelo trabalho que eles estão a fazer. Conseguiram já fazer uma cobertura no campo de ténis, tem mais cobertura no campo de ténis, uma nos campos de pádel, querem fazer mais campos de ténis, e isto faz com que também estas equipas que aqui vêm possam também utilizar estas infraestruturas, que não seja só aquele tipo de esporte, e é isso que eles querem. Tens a centralidade também, estás perto do Estádio Algarve. Exatamente. E depois é outra coisa, outra das grandes potencialidades de São Brás de Alportel, já vendendo aqui também um bocado de São Brás de Alportel aqui para o mundo, é a questão do turismo de natureza. O turismo de natureza é algo extraordinário que nós temos. O nosso concelho tem 2/3, e eu sou um apaixonado por São Brás, por isso peço desculpa também estar a falar desta forma,
que é, temos 2/3 do Conselho é serra, uma serra extraordinária, que tem um potencial enorme. E temos outra associação também extremamente dinâmica nas modalidades esportivas direcionadas para o desporto aventura e desporto de natureza, desde o enduro, desde o BTT, o downhill. E isto aqui é outra das grandes potencialidades que estas equipas, ou quem venha visitar, possa também usufruir. O turismo de natureza é algo que também pode dinamizar estas zonas também mais povoadas, mais desertificadas, porque é por aqui. Há dias tivemos cá o Paulo Alves, o Presidente da Câmara de Monchique, que nos falava dos passadiços e todo aquele investimento que tem sido feito em Monchique para o desenvolvimento desse tipo de turismo de caminhadas, de turismo de natureza. Achas que é importante a Câmara ter uma política de apoio a essas associações que falas, não é? E ter uma política de apoio ao desenvolvimento desse tipo de turismo de natureza e de atividades desportivas? Eu sou apologista, como é óbvio, acho que é também um bocadinho a minha base, tem a ver também com a minha base ideológica, não ser a Câmara a ocupar-se de todas as atividades, de tudo que envolve a dinâmica concelhia, mas incentivar que as coisas aconteçam. Ou seja, faz todo o sentido a Câmara incentivar as associações a desenvolver essas atividades e focar-se os seus recursos no que é verdadeiramente importante e o que só a Câmara é que pode desenvolver, que é a estratégia, que é a visão, que é trabalhar para o futuro do Concelho e apoiar as associações, tal como tem apoiado e bem, por exemplo, esta associação que eu estava a falar do ténis e do pádel, acho que tem sido bem apoiada e merece que este trabalho que está a ser desenvolvido ser replicado por outras associações. Esta associação também que é o X-Dream, posso dizer, que é uma associação que trabalha muito bem o desenvolvimento deste tipo de turismo de natureza e desporto de natureza, também merece ser apoiada para que consiga ter os percursos bem delineados, bem marcados e consiga fazer com que não só aconteçam estas provas que eles acabam por realizar, mas também que quem venha cá visitar o Concelho possa percorrer a nossa serra, porque através disso consegue-se também criar dinâmicas em termos económicas na restauração, em termos hoteleiros, porque vem cá, se tiveres um percurso bem delineado, podem ficar nos hotéis e por eles percorrerem a serra e tudo mais, e pronto, e Monchique fez isso muito bem com os passadiços, acho que é uma boa estratégia e acho que é um bom caminho. Eu costumo dizer que já há pouca coisa para inventar, não é? Portanto, a gente só tem que estar atentos, temos que estar atentos e ver o que se faz nos outros e dizer, olha, se calhar faz falta uma praia fluvial aqui, nós já brincámos em Monchique em relação a isso, tivemos aqui há dias o Francisco Amaral que fez a praia em Alcotim, mas se em Lolé existe uma e que durante o verão tem muito sucesso, não é? Se calhar Sabrás também tem falta de uma, não é? É assim, a Fonte Férrea é um dos sítios quiçá mais bonitos do Algarve, em que nesta altura tem um magnífico espelho de água a correr. No entanto, já houve um projeto de uma praia fluvial para ali pelo Executivo. Uma praia fluvial é muito difícil de se fazer. Agora, o que é que se pode ali fazer? Pode-se fazer um espelho de água permanente, ali com 40, 50 centímetros de água, canalizar as nascentes para repor a água que se perca, pela evaporação, e impermeabilizar ali aquela base. Tentar fazer um estudo também que garanta a sustentabilidade ambiental, não prejudicando também o fluxo da água da ribeira, mas isto era algo que iria trazer, lá está, essa dinâmica e a qualidade de vida que os sambrazenses também merecem, porque é assim, nem todos, sendo um Conselho Interior, tal como o Presidente Amaral fez a praia fluvial em Alcotim, nem todos têm os recursos para ir à praia, nem todos têm as possibilidades para deslocar e poderem-se banhar no mar. Automaticamente faz sentido criar-se os recursos neste paraíso, que é a Fonte Férrea, e mesmo poder-se desenvolver ali um parque aventura com mais atividades para as pessoas
e desenvolver-se esse espelho de água, acho que era uma ambição extraordinária. E isto aqui não é um projeto a médio e longo prazo. Este aqui é um projeto de um mandato. Lolé tem. Tem alto. É alto. Alto é extraordinário. E tem praia. Tem praias. Mas a Ribeira de Alto consegue ter um caudal superior à Ribeira do Alportel, que a Ribeira do Alportel acaba por ter, ao longo do verão, acaba por secar. E teria-se mesmo criar ali uma maneira de conseguir fazer a reposição. É praticamente uma piscina. Sim, é? sim. É uma piscina. Mas dá para fazer. E ali fazendo, tens, por exemplo, outro bom exemplo em Lolé, que é a Fonte da Ceiceira. Sei lá, também aquilo acaba por atrair muitos turistas, e se não fosse assim, se calhar o Mexial não seria, se calhar acaba por criar uma dinâmica naquela localidade que não haveria se não fosse a Fonte da Ceiceira. São Brás tem características, todos os concelhos têm características únicas. São Brás tem uma centralidade que é pouco aproveitada. Nós tivemos aqui o Helder que me dizia que Lolé, cidade, digamos assim, tinha cerca de 70 camas. Não faço ideia quantas camas tem o concelho de São Brás, mas assim, poucas, muito poucas. São Brás atualmente é o concelho menos visitado do Algarve. A nível de camas tem muito poucas, em termos de camas de hotelaria. Tem havido agora um desenvolvimento em termos de alojamento local, mas pronto, acaba por ser ínfimo face à realidade do Algarve, não tem praticamente expressão nenhuma. E é assim, e diga-se, não existe uma verdadeira atratividade turística ao longo destes anos para que as pessoas possam ali se deslocar. Atualmente temos os dois sítios mais visitados do Algarve, de São Brás de Alportel, que é o Museu do Trás, e uma fábrica de cortiça também, que acaba por marcar a identidade do concelho. E pegando no que estavas a dizer, a centralidade de São Brás de Alportel foi onde se deu a Revolução Industrial há 100 anos atrás. São Brás de Alportel era o concelho com maior dinâmica empresarial do século passado, em que foi-se perdendo ao longo de décadas e não mais foi recuperada. E São Brás podia pegar nessa potencialidade, nessa centralidade geográfica que acaba por ter, para trazer as empresas para o concelho. Tu, ao trazer as empresas, tu estás a trazer progresso, estás a trazer riqueza, estás a trazer pós-trabalho, estás a fazer com que as pessoas que acabam por depender de outros concelhos e estar à procura de oportunidades fora de São Brás de Alportel, acabas por conseguir que essas oportunidades se criem ali. E isso é fundamental, porque essas locações essa perca de tempo, né, em deslocações também diminui a qualidade de vida das pessoas, acaba por romper também com o poder de compra, porque ao fim e ao cabo estás a gastar recursos quando podias trabalhar no concelho, podias ter a tua família ali sediada, os teus filhos podiam ter ali as tuas oportunidades. E atualmente o que acontece é que estamos a ver os nossos jovens a partir cada vez mais, vemos o concelho tendencialmente a envelhecer. Atualmente vemos o concelho como sendo um dormitório e não vemos a captação, que esteja a ser feita uma verdadeira captação dos nossos jovens e das famílias que possam encontrar ali as suas oportunidades e sediarem-se ali. Os outros concelhos desenvolvem estratégias através do desenvolvimento de núcleos de empresas, de parques industriais. Francisco Amaral, há uns anos, diz-me: temos que arranjar um parque empresarial. A Câmara tem que fazer um parque empresarial. E dizia-me: eu não quero um grande parque empresarial. 10, 15 lotes. Mas tem que haver um sítio onde uma empresa que se queira instalar em Castro Marinho se possa instalar. Portanto, atualmente isso não acontece. Atualmente o que acontece em São Brás é que quando fecha algum espaço e a procura, e é a prova que a procura é muita para São Brás de Alportel, automaticamente, quando fecha alguma fábrica ou algum espaço comercial, automaticamente é logo adquirido e é logo ocupado. E lá está, voltando à conversa anterior,
no plano diretor municipal é fundamental pensar-se qual é a estratégia em termos de zonas empresariais, de onde é que podemos sediar essas empresas para que quando procurarem o Conselho e encontrem esses espaços. Foi projetado um plano de uma zona industrial em 2018. Atualmente não temos lá uma única empresa. Mas está feito? Não está feito. A Câmara aprovou no papel e tudo mais, mas depois aquilo está no terreno onde são vários particulares em que é necessário fazer as infraestruturas e eu acho muito pouco provável que alguma vez aquilo se consiga edificar. Não tem esgotos, não tem acessibilidade em condições. E é isto que, a nível de planeamento, a nível do plano diretor municipal, é fundamental nós pensarmos como é que nós podemos garantir o espaço ideal para que essas empresas possam ali erguer-se e sediar-se. Tudo aquilo que envolva mais do que 3 graus de decisão, esquece. Lá está. Esquece. As empresas querem as empresas e pronto, tendo o conhecimento, né, que eu tenho a minha empresa desde 2002, ou seja, eu sou um empresário à longa data e isto faz com que eu também tenha conhecimento dos problemas e das necessidades das empresas. Eu tenho plena consciência do que estás-me a dizer. Ou seja, uma empresa quer chegar ali, não quer estar envolvida em burocracias. Ou seja, automaticamente adquirir terrenos, fazer parcelamentos, fazer infraestruturas e tudo mais, as empresas não estão para aí. Nós temos o caso de Algesur, para não estar sempre a falar aqui no centro. Algesur desenvolveu um parque comercial, industrial, e vende os lotes, e as empresas vão se instalando lá, e neste momento já estamos a fazer até a recompra de alguns espaços de empresas que acabaram por não se instalar. E tens o exemplo do Santa Margarida, porque há procura. em Tavira, Sim. que foi uma zona empresarial construída e preparada pela Câmara Municipal e pronto, e é nesse sentido, é algo assim que é algo nesse sentido que se tem de fazer, tem de se pensar. E eu na altura também era outro dos projetos megalómanos. Fazer uma zona industrial. Era pensar-se numa zona empresarial, uma zona industrial para sediar estas empresas. E isto, outro dos mitos que também foi criado na altura, é que isto ia desvirtuar a realidade do Conselho. Pelo contrário, iria dar ainda maior estabilidade às famílias, às pessoas, aos jovens, porque eles saberiam que, automaticamente, quando terminassem a sua vida académica, saberiam que poderiam encontrar oportunidades ali. O que está a acontecer atualmente é que os nossos jovens terminam a sua vida académica e veem que não têm oportunidades em São Brás de Alportel e são obrigados a ir para fora à procura dessas oportunidades. E eu acho que é algo que tem de ser desconstruído e pronto, e temos agora essa oportunidade agora para o fazer. É agora a oportunidade. Eu acredito que sim. Fazer um pequeno parque industrial com 13 a 14 lotes que se calhar no espaço de um ano ou dois estão todos ocupados. É isso, e pensar-se a médio e longo prazo, que é algo que também não tem acontecido ao longo destes últimos 2 mandatos, diria. Não existe um projeto que se diga estruturante, que traga algo de progresso para o Conselho, algo que seja verdadeiramente marcante, além de obras de repavimentações, embelezamento, que é importante e é importante se manter. Além de eventos, também é importante que os eventos se mantenham. Temos uma magnífica Feira da Serra. A Feira da Serra é outro das questões que tem de ser efetivamente pensada a médio e longo prazo, porque é um dos maiores eventos do Algarve. E São Brás de Alportel também não tem um parque de eventos, um parque de feiras, tem de ser algo pensado. Como é que nós podemos dar a magnitude que a Feira da Serra tem? Outra das situações, também não temos o centro, não temos um centro multiusos. Também, se queres fazer um evento com alguma dimensão em São Brás de Alportel, com 400, 500 pessoas ou mais do que isso, já estou falando por baixo, não se consegue fazer. Temos outros dos grandes problemas, é a questão do estaleiro municipal. O estaleiro municipal está deslocalizado em 5 sítios. Quando faz falta alguma coisa é preciso deslocalizar, os trabalhadores têm de ir buscar. Mas hoje em dia, sem a legislação há pouco tempo, já podes fazer isso em qualquer lado, no estaleiro municipal.
E é isso mas para isso é preciso começar a pensar onde é que se quer fazer. Sim, o planeamento é tudo. E nós, também em 2017, tínhamos já a nossa proposta e acho que continua atual. Junta à variante, centralização, dar melhores condições aos trabalhadores municipais. Temos trabalhadores municipais, ao contrário do que muita gente fala, que os funcionários públicos são isto e são aquilo. Eu falo muito bem do pessoal da Câmara, em que eles fazem um trabalho extraordinário e muitas vezes não fazem mais também que não conseguem. E muitas vezes andam desmotivados também porque não têm recursos para isso. Atualmente temos a parte central do Estaleiro Municipal, na zona histórica, de São Brás de Alportel, junto a uma escola, onde tens os caminhões do lixo, vão estacionar a 50 metros de uma escola primária. Eu acho que isto não é algo que se dignifique. Falta muito planeamento. Não tem sido feito. Eu diria que o planeamento foi feito nos anos 80, em que nos anos 80 houve uma efetiva estratégia de planeamento, em que se pensou, anos 80 e anos 90, início dos anos 90, em que se pensou o que é que se queria São Brás para o futuro, em termos das variantes, em termos de habitação social, que é um dos pontos que São Brás de Alportel também necessita urgentemente, é a questão de aproveitar os fundos para a habitação acessível. Perdemos essa oportunidade. Nessa altura, nos anos 80, construiu-se um bairro social que fez face às necessidades da altura. Agora continua a haver umas grandes necessidades habitacionais, tanto ali como praticamente transversalmente em todos os concelhos. E não tem havido essa visão, não tem havido essa estratégia em pensarmos o que é que queremos do concelho também nesta questão da habitação, em que foi feito um conjunto de planos que eu acho que também foi curto, e quando se foi apresentar a candidatura já tinha sido esgotado as 26 mil habitações que estava previsto pelo programa Primeiro Direito, um programa que já vinha em 2018, passou, depois foi em 2021 é que deu-se os primeiros passos, e vemos outros concelhos a avançar, como a Verdadeira, a Estratégia Local de Habitação, e São Brás estagnado. Não, para fazeres habitação a custos controlados não tem que ser exclusivamente com fundos. Podes fazê-lo de forma autónoma. Pode-se fazer, mas se aproveitares os fundos ainda melhor. Está bem, mas para isso é preciso planeamento, que já percebemos que... E lá está, é outro dos pontos que vamos voltar outra vez à importância do plano diretor municipal e a importância de haver uma estratégia mais técnica. É muito importante nós termos uma visão técnica do concelho e nós pensarmos quais são os terrenos que serão afetos para construir esta habitação acessível. Esta habitação pode ser construída, de acordo com a legislação que está em vigor, em qualquer terreno rústico. Deixando a Câmara Municipal já não precisa de ir adquirir terreno caro, pode adquirir terreno barato para fazer isto, não é? Portanto, lá está. É preciso pensar onde é que será. Porque, ao fim e ao cabo, o planeamento é tudo. Porque é necessário também pensar em termos de infraestruturas, em termos da localização efetiva, a nível de água, esgotos, também para não pesar em termos do orçamento municipal, porque é preciso ter também muito cuidado para não prejudicar a estratégia orçamental. E também, já agora falando aqui da questão da habitação, outro dos problemas que acaba por existir também no Algarve e São Brás, né? Nós podemos localizar para lá as empresas, mas depois a questão dos trabalhadores, onde é que ficam a morar? É importante também pensar-se também em termos de estratégia de habitação. E atas. Onde é que se pode fazer? Fala-se muito agora das casas de função, que era algo que se utilizava muito nos anos 80, aqui no Algarve. E as iatas na agricultura, está tudo. A legislação existe, às vezes falta é vontade. Mas hoje em dia tu podes fazer, os trabalhadores agrícolas podem ficar alojados na própria exploração agrícola, pode ser feito um plano que preveja a possibilidade de instalação dos trabalhadores da hotelaria noutros terrenos e noutras condições, mas com condições de dignidade. Estamos a caminhar para o fim e antes de acabar não podemos deixar de falar no Sambrazense. Bem. Sambrazense é um projeto, mas é uma paixão, não é? Pronto, o Sambrazense acaba por ir de encontro à minha conversa inicial, em que eu entro na política por sentido cívico, espírito de missão e
uma forma de retribuição, como nós falamos. E o Sambrazense é um bocadinho dentro desse espírito, em que eu entrei como patrocinador, a ajudar o clube, depois entrei para o Conselho Fiscal e pronto, e depois acabei por abraçar a presidência da direção. E pronto, é um desafio bastante grande, não é? Porque tu também, como dirigente associativo, sabes melhor do que ninguém as dores e os sacrifícios, e muitas vezes não existe aquele reconhecimento das muitas do trabalho e do esforço e do sacrifício, mas pronto, nós quando estamos com o espírito aberto e vontade de servir, isso não é o mais importante. E tem sido Mas a bola tem que entrar. Tem sido um projeto muito giro, tenho tido ali muitas alegrias, temos feito coisas muito engraçadas, temos conseguido, recentemente fizemos a renovação dos balneários, que há 30 anos que estavam num estado bastante deplorável e precisavam efetivamente dessas obras. Estamos a dar melhor qualidade também aos nossos atletas, e isto também faz com que, passo a passo, nós consigamos assentar bem as bases, as fundações do clube, para poder crescer e ir a patamares mais longe. Sabes que esta experiência do futebol e ter acompanhado estes 2 anos do Olhanense, que começámos do zero, permitiu-me ir a sítios, ir a campos e ver as condições em que alguns clubes, os balneários e por aí fora. E há coisas que são verdadeiramente, como é que eu ia dizer, extraordinárias, em concelhos ricos. As condições que dão, por exemplo, aos campinenses, aos Quarteira, não ao Quarteirense, ao Quarteira. Não é? E achei que as vossas instalações tinham ali uma característica muito engraçada, depois que tem um campo lá dentro mais pequenino, aquilo parece quase uma casa de família, não é? Sim. A anterior direção conseguiu uma candidatura para aprovar aquele sintético. Temos os melhores sintéticos em termos de relva do Algarve, e pronto, isso acaba por também conjugar todas as infraestruturas e pronto, a nível de treino, sabes que nós temos o relevado não permite o treino diário. Se chover tem de ser protegido, e é muito difícil, e pronto, essa infraestrutura foi muito importante para o desenvolvimento do clube. E, efetivamente, tem havido agora um maior cuidado ao longo dos últimos anos em termos destas infraestruturas esportivas, com manutenção, pentear os relevados sintéticos. Aquilo tem de ser feito, essa manutenção progressiva, senão aquilo começa a se degradar. E vejo o que estás a dizer, em campos, em concelhos ricos, pá. Em concelhos aqui à volta, vê-se perfeitamente que não existe esse cuidado, e isso é muito importante que aconteça, e tem de se manter essa porque os atletas precisam que efetivamente as coisas sejam devidamente cuidadas. E depois é assim, isto aqui já vamos aqui para o campo esportivo, que é também outra das coisas que eles me dizem aqui, a malta da oposição, é as camisolas, que eu visto várias camisolas. Sim. E pronto, agora estamos na camisola do Sambrazense. Já tinha a camisola do engenheiro civil, tinha a camisola do vereador, do político, agora é a camisola do dirigente esportivo. E nessa camisola tenho também um conhecimento dos problemas das associações, e nós temos de dar as melhores condições possíveis para que as associações possam ir mais longe, porque ao fim e ao cabo, isto está comprovado, €1 investido pela Câmara numa associação, para fazer o mesmo trabalho, teriam de gastar pelo menos 3 vezes mais. Certo. Ou seja, um investimento que se está-se a fazer numa associação está a trazer um retorno, não só em termos humanos, em termos de dinamização da sociedade toda à volta da comunidade, mas também acabam por estar-se a poupar recursos financeiros à Câmara Municipal, porque ao fim e ao cabo a gente sabe perfeitamente. Os miúdos não vão para o outro lado e não se estragam. Exatamente. Tens ali aquela câmara para deixar uma mensagem aos sambrazenses? Pronto, é assim, é o que eu costumo dizer, que isto não é a minha vocação, não é a oratória, não é os discursos, não é o discurso fácil.
A minha vocação é o trabalho, é a responsabilidade, é o compromisso, é a vontade de fazer mais e melhor, e é isso que podem contar comigo, é com isso, é com muito trabalho, e se nas próximas eleições autárquicas contarem e derem-me o orgulho e a satisfação de poder ser o vosso Presidente de Câmara, acreditem que irei dar tudo para projetar o São Brás de Alportel para daqui a 20, 30 anos e fazer com que seja uma verdadeira referência em todo o Algarve e mesmo a nível nacional. E acredito mesmo que temos grandes condições para dar melhor qualidade de vida às pessoas e dar o que São Brás de Alportel precisa. Foi mais uma pitada de sal. Espero que tenham gostado e ficamos à vossa espera para mais um programa. Boa noite.